A figura da mulher, de elemento secundário, passou a ser extremamente importante na sociedade atual, onde ela exerce cada vez mais um papel de protagonista, embora ainda sofra com as heranças históricas do sistema social. Foi baseada nessa premissa que a advogada Maria Valéria criou o podcast Mulherando. Nós vamos tratar de um assunto muito presente em nossa sociedade que está em constante avanço. Isso mesmo, o feminismo. E para tratar disto, eu estou aqui com a advogada Maria Valéria, ela que também é mentora do podcast Mulherando. Maria Valéria, muito bom dia para você. Como você enxergou a necessidade de criar um podcast voltado para o público feminino? Obrigada, bom dia para você, bom dia para todos e todas. Eu antes quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto, porque essa iniciativa do Mulherando, ela surgiu a partir da nossa observação de que, apesar de estarmos em 2022, ainda tem pouco espaço para que as mulheres apresentem os seus pontos de vista. Nós temos aí muitos programas, muitos canais, podcasts, mas a maioria ainda é dirigido e a temática e a abordagem é sobre o ponto de vista masculino sobre as circunstâncias e as situações que impactam a existência feminina. Apesar de nós estarmos, entre aspas, em um mundo avançado, você acredita que as mulheres ainda são vítimas de uma sociedade autoritária e patriarcal? Sim, infelizmente. Nós podemos fazer essa análise a partir das últimas notícias que nós vimos aí, né, que ocupou os noticiários. Nós tivemos casos de estupro de criança e que foi negada a autorização de aborto, que essa criança foi duplamente violentada, porque ela foi violentada pela própria previsão legal, né, de ser uma situação de uma menor de 14 anos, e ela também foi violentada pelo sistema porque foi negado o direito do aborto legal por ela ter sido estuprada, né, e ser menor. Nós tivemos caso daquela atriz famosa que já escolheu o caminho diferente, que ela escolheu ter a criança e dar a criança para adoção. Novamente, ela foi massacrada e julgada pela sociedade que tem até hoje, em 2022, tem como hábito enxergar as situações como se o corpo da mulher fosse um domínio público. Todos têm direito a ter opiniões sobre o que a mulher deve ou não deve fazer, como a mulher deve ou não deve se comportar, quais devem ser as atitudes de uma mulher para que ela seja considerada uma boa pessoa ou uma cidadã de bem, né? Ou a mulher como se espera que ela seja. Então, são vozes masculinas de uma sociedade patriarcal que torna o ambiente completamente machista, num machismo estrutural em que até mesmo as mulheres são machistas e não percebem. Agora, de que forma as mulheres podem vencer os estereótipos da sociedade patriarcal? Com muita conversa, com muito espaço de fala, com muito diálogo e com muita fala qualificada. Porque pessoas falando e dando suas opiniões sobre os assuntos, nós temos o tempo todo. Mas discussões qualificadas, tratando dos assuntos de forma séria, de forma neutra, né? Porque quando a gente aborda temas como esse último que nós temos aí no noticiário, daquela moça que estava lá dando à luz e sofreu violência sexual na sala de parto. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: que ambiente é esse em que essas mulheres trabalham e vão para receber a prestação de serviço, em que as mulheres que estavam naquele ambiente não se sentiram seguras e validadas o bastante para procurar a direção do hospital, que nesse caso é o hospital, mas nós poderíamos aplicar esse raciocínio à empresa, a entes públicos, a ambientes de trabalho de sociedades, né? Em todas as instâncias. Que ambiente é esse que uma mulher não se sente segura para fazer o relato de um crime que está sendo cometido? Para mim, o fato que mais chama atenção nessa história é que as enfermeiras tiveram que gravar um vídeo porque elas sabiam
que as suas palavras não teriam valor. E assim é em quase todas as instâncias. Então é por isso que nós, mulheres, precisamos usufruir dos espaços que forem surgindo para a nossa fala, para que a gente possa chamar a sociedade a discutir esses assuntos. Veja bem, nesse tema, estupro de vulnerável, porque a moça estava anestesiada, portanto, totalmente vulnerável. O que nos chama mais a atenção? O machismo estrutural, que faz com que um indivíduo se sinta confortável e à vontade o bastante para praticar um ato violento desse num ambiente em que havia outras pessoas. Inclusive, uma das imagens mostra que havia um outro homem na sala que estava sentado numa posição em que era perfeitamente possível verificar o que estava acontecendo. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos conversar. Esta Maria Valéria, advogada e mentora do podcast Mulherando. Voltamos aos estúdios do Jornal da Manhã Patos.